gente. Espero que todo mundo esteja bem. O meu nome é Isabela Marzola, eu sou jornalista e trabalho na comunicação do Instituto Brasil-Israel. E esse é o Expresso Israel, que traz um resumo das principais notícias de Israel com uma correspondente em Tel Aviv, que é a jornalista Daniela Kresh, que está aqui comigo. A gente vai começar a falar de um tema quente que tem a ver com a guerra. O último Expresso foi sobre isso. É sobre as sanções, como as sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos a oligarcas russos têm afetado um rico da Rússia, né, que era dono do Chelsea, que inclusive talvez ele perca o time dele, e como a doação dele para o Yad Vashem pode não realmente acontecer, né, como que essa polêmica tem aparecido em Israel, que o Yad Vashem é o Museu do Holocausto de Israel. Bom dia, gente. Boa semana. Espero que seja melhor do que a semana que passou, uma semana muito complicada de uma guerra que ninguém podia imaginar que iria acontecer. E eu vou contar uma história pessoal sobre essa história do Roman Abramovich. 2 dias antes de começar realmente a invasão da Ucrânia, eu recebi um release, né, um comunicado de imprensa, dizendo que o Yad Vashem estava muito feliz em receber uma rica contribuição do milionário, bilionário empresário Roman Abramovich para financiar 2 novos livros dos nomes. Aqui em Israel, no Yad Vashem, eles estão tentando juntar o nome de todos os 6 milhões de judeus que morreram, para cada um ter realmente o seu próprio nome. Eles já conseguiram reunir 4 milhões e 200 mil nomes de pessoas, tal, e tem ainda, enfim, 1 milhão e 800 mil que não morreram, mas a gente não sabe o nome deles totalmente, né? Não sabe exatamente. E parece que, bom, enfim, isso é outro assunto, né? Que deve ter sido mais de 6 milhões que morreram, mas não vou entrar nisso. E o Roman Abramovich, então, teria feito uma promessa de uma contribuição de 5, 10 anos, uma coisa assim. O dinheiro, a quantidade não estava nesse release, mas depois a imprensa israelense falou algo como 10 milhões de dólares. E que o próprio Roman Abramovich já tinha colaborado várias vezes com Yad Vashem, ele colabora com organizações de caridade aqui em Israel, dá dinheiro para o Hospital Shiba Tel HaShomer, que é o maior de Israel, dá dinheiro para vários lugares, tal. E, enfim, tinha anunciado essa nova contribuição para o Yad Vashem. 2 dias depois começa a guerra, né? A Rússia invade a Ucrânia. E a gente ouve imediatamente, 1 ou 2 dias depois, que os Estados Unidos começaram com sanções, não só os Estados Unidos, mas também vários países do mundo com sanções contra a Rússia, e uma sanção principal, né, uma das maiores sanções, é congelamento enfim, do dinheiro desses oligarcas russos, né? Depois da queda da União Soviética, alguns empresários, acho que uma centena de empresários russos, conseguiram comprar por nada várias coisas lá na Rússia, depois vender por muito dinheiro, ficaram bilionários, né? O nome deles é um pouco difamado hoje em dia, porque eles meio que roubaram muito dinheiro da Rússia, depois saíram, foram expulsos, enfim, é uma confusão essa coisa dos oligarcas russos, eu não sei toda a história, mas um desses oligarcas é o Roman Abramovich, esse cara aí que foi morar na Inglaterra, mas ele também tem cidadania israelense, ele também fez aliar para Israel, né? Ele mora aqui, mas fez aliar em Israel, e ele tem muito dinheiro e investe em muitos lugares daqui, como eu falei, e também comprou o Chelsea, que é esse time britânico, né, de futebol. Há 18 anos atrás, em 2003, ele comprou o Chelsea. Então, por causa da guerra, todos os assets dele, né, todo o dinheiro dele foi congelado, ele vai ter que vender o Chelsea, né? E como fica o Yad Vashem, que ia receber 10 milhões de dólares? E como ficam todas essas organizações israelenses que recebem dinheiro do Roman Abramovich, né? Logo em seguida, quando foi anunciado esse congelamento, né, dos ativos dos oligarcas, incluindo o Roman Abramovich, não é o único judeu, tem vários oligarcas que são judeus, mas não é a maioria, né, claro. O Yad Vashem, junto com o Tel HaShomer, deixa eu ver, o Tel HaShomer e o rabino principal de Israel, o rabino o David Lau, mandou uma carta para a embaixada americana aqui em Jerusalém, agora a embaixada, pedindo, pelo amor de Deus, para não congelar
os ativos do Abramovich. Quer dizer, os oligarcas, ok, são russos, né, estão sofrendo agora as sanções e tal, e tudo, mas o Abramovich é gente boa, não faz isso, não. Não congela o dinheiro dele, não, porque senão muitas coisas aqui em Israel vão quebrar, muitas organizações de caridade. Não vão receber o dinheiro do Abramovich. E até agora, que eu saiba, eles não receberam nenhuma resposta. Provavelmente não vão receber. Eu não imagino os Estados Unidos fazendo uma exceção para um oligarca, entendeu? Nessas sanções, né, contra a Rússia, né? Principalmente depois que o próprio Joe Biden, no discurso do State of the Nation, né, do Estado da Nação que ele fez alguns dias atrás, né, no Congresso americano, bateu muito nos oligarcas, falou: esses oligarcas, a gente vai atrás de vocês, vocês estão nos seus iates, vocês que estão nos seus hotéis de luxo, nós vamos atrás de vocês. E aí, de repente, ele vai abrir uma sessão para um oligarca específico, que eu quero esse é bonzinho, entendeu? Então, não imagino que isso vai acontecer, mas é mais uma coisa que Israel entra assim no meio, né, dessa outra ligação. Mais uma ligação de Israel com essa guerra que está acontecendo na Europa. E falando em ligações, como que Israel tem absorvido os refugiados da Ucrânia? Tanto os que voltam pelo Aliá, quanto os israelenses que estavam ou ainda estão na Ucrânia? Pois é, olha, israelenses que moravam na Ucrânia, estavam na Ucrânia, enfim, estão tentando sair de lá, a maioria já conseguiu sair, eu imagino, acho que mais de 2/3 já conseguiram sair e estão voltando para Israel normalmente, são israelenses, né? E tem uma grande movimentação da agência judaica, né, e do Ministério das Relações Exteriores, para sugerir que judeus ucranianos que possam fazer aliar, mais ou menos 200 mil, venham para Israel e façam aliar, né? Quer dizer, migrem para Israel, pela lei do retorno, eles têm direito de se tornar israelenses imediatamente. Esses estão sendo recebidos de braços abertos, tem, acho que 5 pontos na fronteira, eu até falei na semana passada, acho que isso, tem 5 pontos na fronteira, ou eu falei no podcast e eu com isso, tem 5 pontos na fronteira entre Ucrânia e países vizinhos com autoridades da agência judaica e do Ministério das Relações Exteriores, pegando, quer dizer, buscando esses judeus ucranianos que queiram vir morar em Israel e trazendo eles. Hoje, sexta-feira, a gente está falando sexta-feira, 4 de março, chegaram os primeiros 200 para cá, imigrantes mesmo, que estão recebendo a cidadania israelense através da lei do retorno, estão fazendo aliá, como a gente chama, né? Isso que é a imigração para Israel. E tudo bem. Agora, fora judeus, existe aí uma complicação, porque e se refugiados não judeus quiserem vir para Israel? Israel está recebendo de braços abertos também ucranianos que não são judeus. Na semana passada, foram 300 que chegaram a Israel, quase 300, 280 que chegaram a Israel, que não são judeus, e 50 foram deportados de volta. Não para a Ucrânia, mas foram deportados de volta para os países onde eles pegaram os voos, né? Os países em volta, né? Vieram, sei lá, da Moldávia, da Polônia, e foram devolvidos para os países onde eles, refugiados ucranianos. E aí o embaixador da Ucrânia em Israel ficou pé da vida, convocou uma entrevista coletiva e falou: abram seus corações, que negócio é esse de não receber refugiados ucranianos no meio de uma guerra como essa? Olha o que nós, ucranianos, fizemos por vocês durante o Holocausto, fizemos pelos judeus durante o Holocausto. Tem 4.000 justos entre as nações no Yad Vashem, reconhecidos, ucranianos reconhecidos que salvaram os judeus durante o Holocausto. Vocês não vão salvar agora refugiados ucranianos. Primeiro, já é interessante essa mudança de status, né? Quer dizer, há 80 anos atrás eram os judeus que pediam pelo amor de Deus para serem refugiados, para serem recebidos, e agora os ucranianos pedem para Israel para receber seus refugiados. É uma coisa meio incrível historicamente. Segundo ponto disso é que muitos israelenses, né, e judeus pelo mundo ficaram meio que furiosos com essa fala desse embaixador, dizendo que, pelo amor de Deus, tudo bem, muitos ucranianos ajudaram realmente os judeus, mas muitos, e a maioria não ajudou os judeus. Muitos ucranianos participaram e colaboraram com os nazistas, principalmente na Ucrânia e outros países como Polônia e Hungria também, mas a Ucrânia também. É muito conhecido que os ucranianos aderiram muito
com boa vontade aos nazistas e mataram muitos judeus também. Quer dizer, tudo bem que você pode, como embaixador, pedir para os israelenses abrirem suas portas para refugiados, isso é absolutamente legítimo, mas não alegar que, olha, nós, ucranianos, como fomos bonzinhos com vocês durante a Segunda Guerra Mundial, durante o Holocausto, porque isso não é verdade. Entendeu? Então, isso foi assim, meio que as pessoas ficaram meio... Quê? Os ucranianos salvaram os judeus? Né? Teve alguns, esses 4.000 aí que merecem ser realmente reconhecidos, mas 4.000, olha quantas pessoas tinham na Ucrânia na época. Independentemente de tudo isso, muita gente aqui ficou um pouco chocada de 50 refugiados ucranianos terem sido deportados, devolvidos no meio de uma guerra. E aí teve uma certa um apelo assim, público para que não pode, né? Porque existem Israel não é um bom país para você pedir asilo político. Não é. Israel, haja visto o que aconteceu com os eritreus, com refugiados africanos que tentaram vir para cá nos últimos 15 anos, 20 anos, vieram aos montes com guerras civis na Eritreia, na Etiópia, chegaram aqui, Israel deu pouquíssimos asilos políticos. A maior parte eles falaram isso aqui, vocês não estão pedindo asilo político, vocês querem vir morar aqui, querem trabalhar aqui. E a gente não quer receber pessoas africanas. Foi uma questão que durou aqui umas 2 décadas. Até hoje ainda se fala um pouco mais nisso, mas essa imigração africana meio que parou também, porque Israel tomou muitas medidas para parar essa imigração. Quer dizer, você pedir para Israel, e se você não é judeu, para morar aqui e pedir asilo político, é muito difícil. Israel, conhecidamente, não é um país muito que abre suas portas para asilo político. Tem muitos motivos para isso, eu não quero entrar nesses motivos todos aqui, a gente não tem tempo para falar disso, tá? Mas realmente existe um histórico aí de que Israel, sempre quando é cobrado nisso, fica um pouco meio esquisito. É muito fácil você, como judeu, vir morar aqui em Israel, realmente, fazer aliar, fácil. Mas se você não é judeu e você alega que você está fugindo de alguma guerra civil, é muito difícil. Agora, no caso dessa guerra aí agora com a Ucrânia, eu acho que não fica claro que é uma real guerra. Quer dizer, não é que nem os africanos que estavam vindo para Israel e que alegavam que estavam fugindo de guerra, que, enfim, eu não vou dizer o que eu acho disso ou não, se estavam mesmo fugindo, eu fiz várias matérias sobre isso para jornais na época, não vou dar minha opinião, mas as autoridades israelenses diziam, não está acontecendo real guerra lá, vocês querem vir aqui para trabalhar, não é um asilo político, é uma imigração ilegal, né? No caso dos ucranianos agora, acho que fica um pouco claro que não é imigração ilegal, porque eles querem vir trabalhar aqui em Israel e morar aqui. Acho que fica claro que está acontecendo uma guerra lá, né? Então as pessoas estão meio falando, não, peraí, tem que mudar as diretrizes. E realmente Tem alguma explicação, Daniela, para isso? O governo deu alguma explicação? Essas 50 deportações foram porque eles não deram nenhuma explicação. Assim. Existe umas coisas assim, tipo assim, se você quiser, o Ministério do Interior, não é exatamente o Ministério do Interior, é uma autoridade de absorção que tem aqui em Israel. Eles falaram, olha, quem quiser vir para cá pode vir com um visto de turista, né? Com qualquer pessoa que pode vir para cá com visto de turista, né? Você pode vir com visto de turista, o visto dura, sei lá, 3 meses, mas se você não tem ninguém que você conhece em Israel, isso acontece com todo mundo que vem para cá. Se você vem aqui para Israel, assim como acontece nos Estados Unidos também, se você quiser ir fazer turismo nos Estados Unidos, você tem que botar o nome do hotel onde você vai, quem é o seu contato. Então, Israel também tem isso. Quer dizer, Israel também tem esses formulários básicos, que é o seguinte, você vem com uma passagem só de ida e você não conhece ninguém aqui em Israel? Esquisito. Né? Então, esses 50 que chegaram, que foram deportados, chegaram nesse clima normal, tipo, como se não tivesse Estou fugindo de uma guerra. Estou entendeu? fugindo de uma guerra, exatamente. Então, eles vieram com passagem só de vinda, não conhecem ninguém aqui em Israel, aí as autoridades no aeroporto deportaram os caras, entendeu? E aí, depois que o embaixador ucraniano reclamou, aí começaram a falar, peraí, vamos ver. Aí no Ministério do Interior já disseram que agora qualquer um que vem da Ucrânia, que, enfim, fugindo da guerra, vai poder ficar não vai ser deportado primeiro, vai ficar vai poder entrar
mesmo que seja com visto de imigrante, de turista, vai ficar aqui pelo menos uns 3 meses. E o que eles estão pensando é uma coisa do tipo, eles vão ter que assinar um documento que assim que a guerra terminar eles vão embora. Eu acho que tinha uma coisa que eu não sei direto, eu não apurei, tá, isso, mas tem uma coisa de você, de repente, deixar uma fiança em dinheiro, entendeu? Para você receber quando você for embora. Quer dizer, então, tem uma coisa assim, algumas coisas meio esdrúxulas e meio esquisitas, como esse negócio de pedir dinheiro de refugiado, entendeu? Mas o que eu sei e que eu vi gente do Ministério do Interior falando é que essas diretrizes vão ser mudadas, né? Porque está realmente acontecendo uma guerra. Você não pode tratar um cara refugiado que vem da Ucrânia como uma pessoa que veio para cá e, enfim, não quer, de repente quer imigrar porque quer morar aqui, entendeu? Então, o que eles prometem é que isso vai ser mudado, né? Adaptado. Vai ser reformulado. E para encerrar o Expresso, a gente vai falar de uma morte de um israelense que ocorreu até agora na Ucrânia. Né, Daniela? Como é que foi? A gente não sabe exatamente quantos judeus ou quantos israelenses morreram, a gente não sabe direito nem quantos morreram lá, né? Mas a gente sabe que teve um caso específico de um ucraniano que nasceu na Ucrânia, ele veio morar em Israel tinha 13 anos de idade, né? A família fez aliar, e agora, 2 anos atrás, ele voltou para a Ucrânia para abrir uma empresa, uma coisa assim. Ele tinha mais ou menos uns 40 anos, 2 filhos, casado, e ele estava fugindo. Ele estava fugindo, acho que de Kiev, estava fugindo, e aí estava chegando na fronteira, e ele foi. Soldados ucranianos atiraram no carro onde ele estava. A mulher dele estava atrás, no carro de trás, e viu tudo. E a gente tem imagens, teve um vídeo que foi mostrado de forças ucranianas atirando no carro e matando ele. Quer dizer, não dá para ver ele morrendo, dá para ver as forças ucranianas atirando no carro. Será que tá atirando muito, assim, tipo, meio que fuzilando quem estava lá dentro, que era esse cara. E o que parece que aconteceu? Acontece o seguinte, a gente sabe, né, que quando começa uma guerra, a primeira coisa que morre é a verdade, não é? Se diz isso? Então, quando começa uma guerra, a primeira coisa que acontece também com as pessoas é a histeria e paranoia, né? E ao que eu tenho ouvido assim, de vários israelenses ucranianos que moram lá e que contam essas histórias, já há algumas semanas as forças o exército ucraniano começou a dizer que os russos estavam começando a se infiltrar dentro da Ucrânia, enviar pessoas para entrar na Ucrânia como se fossem, né, enfim, espiões dentro do país, que no momento que começasse uma guerra eles iam atuar internamente dentro da Ucrânia para desestabilizar a Ucrânia. E alguns deles seriam chechenos, e, enfim, pessoas que estão apoiando o Putin nessa guerra. E eles tinham fotos de alguns carros, de algumas pessoas que seriam parte desse grupo aí de infiltrados russos. E eles acharam que esse cara israelense era um desses infiltrados. Agora, o que fez eles acharem isso? Foi só o carro? Foi a cara dele? Ou foi a histeria e a paranoia, né? Quer dizer, então, a verdade é que a gente viu imagens também na semana passada de um repórter israelense bem conhecido aqui, um âncora israelense bem conhecido, que estava lá em Kiev, apurando lá as coisas, e ele saiu na rua para fazer uma passagem para a televisão, tipo né, a televisão israelense, o maior canal daqui, e isso foi filmado, né, por pessoas estavam filmando, veio um soldado ucraniano assim apontando para ele, ele teve que a mão para cima, tá não sei o quê, e o soldado falando: quem é você, quem é você, quem é você? E aí ele assim, né? Não, eu sou um jornalista, repórter, repórter, tal. E o soldado falando: não, porque tem muitos infiltrados, tem muitos, quer dizer, se esse soldado ucraniano tivesse um pinguinho mais de medo, um pinguinho mais de paranoia, ele podia ter atirado. Entendeu? No âncora israelense, o jornalista, inclusive, fugiu, já está de volta. Ao vivo, inclusive, né? Não foi inclusive, ao vivo. Ele estava gravando, mas estavam filmando na hora. Estavam filmando dentro do hotel. Alguém estava filmando isso. Mas, tipo assim, o cara voltou para Israel. Estava ouvindo hoje um podcast com ele falando. Depois disso, eu peguei todo mundo, a equipe, e a gente saiu de Kiev
foram para não sei para onde, já estão aqui em Israel de volta. Quer dizer, então, assim, uma guerra faz com que as pessoas ajam de maneira absolutamente, eu não diria Paranoico. irracional, porque as coisas não são assim, né? Você não existe, não é irracionalidade, mas é com paranoia, é com histeria, com medo, né? Então, esse israelense foi vítima desse fenômeno de guerra, que é a histeria e a paranoia. E o texto dessa semana da Daniela também é sobre a guerra, a invasão da Rússia na Ucrânia. No caso, era a suposta destruição de um monumento na Ucrânia, que a Daniela vai falar sobre ele, né, Dani? Que é o Que monumento. supostamente que o Putin teria jogado um míssil, não Putin propriamente, mas que os russos teriam enviado um míssil e teria destruído esse monumento. Que o monumento de Babi Yar, né? Todo mundo conhece, Babi Yar ou Babin Yar, dependendo de como você fala, que é uma espécie de florestinha que fica fora de Kiev, que é um lugar onde centenas de milhares de pessoas foram assassinadas, fuziladas pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial, incluindo 30 mil judeus. E aqui, né, todo mundo conhece essa história de Babi Yar, e só 2 anos atrás eles fizeram um monumento lá, em nome, né, dos mortos em Babi Yar, e teria sido, então, bombardeado. Eu vou contar essa história direito no meu texto. No texto. Bom, gente, este foi o Expresso desta semana. Vocês podem assistir pelo canal do Instituto Brasil Israel no YouTube ou pelo Instagram. A gente disponibiliza no IGTV, no @Instituto Brasil Israel. E aproveitem e sigam a gente nas outras redes. No Facebook, a página também chama Instituto Brasil Israel. No Twitter é @ib_br. E o texto da Daniela vai estar postado, publicado no site do IB, do institutobrasilisrael.org, e também nas nossas redes sociais. Até semana que vem. Obrigada, Dani. Tchau, gente. Até semana que vem.